Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. O evento de abertura de comemoração dos 30 anos da Central Única dos Trabalhadores aconteceu em São Paulo na última quarta-feira e contou com a presença de ex-presidentes da CUT e do ex-presidente do Brasil, Lula. Na ocasião, ele pediu mais desempenho pela união da comunicação sindical. Esta primeira plenária da Direção Nacional da CUT de 2013 marcou o início das comemorações dos 30 anos da Central, criada em 28 de agosto de 1983. Estavam presentes todos os ex-presidentes da CUT, antigos e novos dirigentes, e também o ex-presidente Lula. Nós vamos construindo a CUT com gestos, com atitudes quase 100% contrária à legislação vigente. Vocês estão lembrados que nós não podíamos fazer nada nesse país porque a estrutura sindical brasileira era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini e muitos companheiros do passado diziam, não, vocês não vão conseguir mudar porque a lei não permite, porque tem a lei de greve, porque tem a lei de segurança, porque tem a lei não sei das quantas e tal. O dado concreto é que nós vamos fazendo as coisas sem pedir licença, arrancando pedacinho por pedacinho, até que nós criamos a nossa Central dos Trabalhadores, sem pedir licença. A CUT hoje não deve, historicamente, para ninguém no mundo, seja do ponto de vista da sua capacidade, da sua capilaridade, da sua organização e da sua capacidade de luta. A CUT não nasceu para ficar dentro de um prédio. O prédio é necessário ao espaço, mas o lugar da CUT, sabe? E, sobretudo, a direção nacional da CUT tem que viajar esse país. Sabe? Tem que viajar porque o país é muito desigual, a organização é desigual, a pressão é desigual. Sabe? Tem muita coisa, nós estamos muito Brasis. Eu fui dirigente sindical quando o Brasil tinha 12% de desemprego, eu já ficava feliz. Porque nos anos 80 nós vivemos foi muito mais do que isso. Hoje, quando a gente pega as estatísticas e vê que no Brasil a gente tem 4,5% de desemprego, e que os europeus olham para a gente com inveja, eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho de saber que esse país mudou. O país realmente mudou muito nestes 30 anos. E cada trabalhador que assumia a presidência da CUT enfrentava desafios diferentes. O metalúrgico Jair Meneghelli, por exemplo, foi o primeiro presidente. Teve que partir do zero. O primeiro desafio era estruturar uma central. Viajar o país inteiro, conversar com os sindicalistas, mostrar a importância da unidade da classe trabalhadora. Tinha divergências, foi uma batalha bastante grande, mas enfim, nós conseguimos, né? Hoje nós estamos fazendo 30 anos, agora nós estamos comemorando o início das festividades de 30 anos, ou seja, algo que durou 30 anos é porque sempre andou no caminho certo. 30 anos, tivemos aí na década de 80, a década da luta pela democracia, pela liberdade de imprensa, pela garantia de voto, né, a luta contra a ditadura. A década de 90, a década da resistência. Os anos 2000, principalmente a partir de 2002, o avanço da classe trabalhadora e das políticas públicas e políticas sociais no Brasil. E eu espero que a próxima década seja a década da área internacional, da intervenção, da inserção da nossa central sindical cada vez mais na área internacional, mostrando que a CUT é uma das principais centrais sindicais do mundo. Para a gestão do atual presidente da maior central sindical do país, o bancário Wagner Freitas, o principal desafio é manter a CUT à frente do seu tempo. A CUT é isso, né? Não é à toa que ela é essa potência, porque a CUT ela sempre se reinventou, ela sempre fez correta análise de conjuntura,
ela nunca foi uma central fechada apenas para os interesses referentes ao mundo sindical, que é a principal função da CUT, mas ela pensou uma sociedade, ela tem propostas para o Brasil, ela está inserida no dia a dia do Brasil. E nós que estamos nessa trajetória e hoje, capitaneando esse projeto, também temos que ter essa ousadia de pensar coisas novas para o Brasil. O evento homenageou vários sindicalistas que têm lugar marcado na história da CUT. Avelino Ganser, primeiro vice-presidente da CUT, Gilmar Carneiro, primeiro secretário de imprensa, Mônica Valente, primeira mulher a coordenar um Congresso Nacional da Central, Rosiver Pavan, primeira mulher a ocupar uma secretaria nacional, e o contador Gilmar Burgani, o mais antigo funcionário da CUT. Nós tínhamos que fazer as circulares convocando os sindicatos, a impressão das cartinhas que nós fazíamos até em mimeógrafo a tinta, em offsets que nós conseguimos, até mesmo em mimeógrafo a álcool naquele tempo. Então era responsável pela impressão e despacho de todo esse material para o Brasil inteiro, até mesmo carregando pacotes de uma carriola para levar para o correio, porque naquela época nós não tínhamos transporte disponível, E fazíamos todo esse trabalho de infraestrutura. Ao mesmo tempo que reivindicamos, mas também apontamos caminhos para que cada vez mais a gente construa aí um país igualitário, um país com justiça social. Passados 30 anos, a CUT se afirmou como principal instrumento de organização e luta dos trabalhadores brasileiros no terreno sindical e jogou um papel essencial tanto na luta contra a ditadura militar, quanto na luta que continua, para transformar esse Brasil num país livre, soberano, e aprofundar o processo de transformações econômicas em benefício daqueles que constroem o país, que é a força de trabalho, que é a classe trabalhadora. Os tempos agora são outros. O país vive seu mais longo período de democracia. As centrais sindicais foram reconhecidas oficialmente e o diálogo com governo e empresários já não é tão difícil. Mas a CUT avalia que ainda há muitos desafios pela frente. Por exemplo, as reformas tributária, sindical, política e do judiciário. Para o ex-presidente Lula, seria um momento também da central sindical ajudar a fortalecer os movimentos sociais. Eu acho que a CUT tem que dar um salto ou aprimorar o salto dela. Ou seja, nós temos muitos movimentos sociais no Brasil que não tem a menor estrutura. Não tem um carro de som, não tem um caminhão de som, não tem a maquininha para fazer um panfleto. Eu acho que a CUT deveria pensar em ajudar a ter um departamento, alguma coisa, só para ajudar o movimento social. É sem teto, é sem terra, é sem casa, é sem rua, é sem... Está cheio de gente que não tem as coisas. E muitas vezes essas pessoas não têm um espaço. Sabe? E eu acho que o movimento sindical organizado pode ajudar. Pode dar guarida a essas pessoas para que a gente possa ter um movimento social mais forte, sabe, a cada dia que passa. Eu acho que se a CUT fizer isso, a CUT dá um salto de qualidade extraordinário. Não é apenas a luta corporativa, sabe, a luta defendendo apenas o salário. Sabe, isso você já sabe fazer, e esse economicismo é bom, mas não é tudo. Um pouco de política, um pouco de organicidade vale pra caramba. Primeiro, eu quero agradecer as imagens cedidas pela TVT. E segundo, eu queria deixar um recado para os nossos companheiros de luta. Se a gente não tiver entendimento, valorização pela nossa comunicação sindical, nós vamos ficar, como sempre, à mercê da mídia burguesa. E você fica agora com o nosso Giro Sindical com Juan Gonzalez. Olá! Começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. A CUT e os sindicatos vão realizar atos pelo Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março. A concentração será em frente ao antigo Produban, no centro de Maceió, a partir das 14h30. Os manifestantes sairão em caminhada até o Palácio do Governo, cobrando celeridade nos processos e solução da violência. Alagoas sustenta o título de segundo estado mais violento para as mulheres no Brasil. Será homenageada também a policial civil
e sindicalista Amélia Dantas, que faleceu na explosão do DEIC em dezembro de 2012, vítima do descaso do governo do estado. A lentidão dos Correios em consertar o condicionador de ar da Central Farol levou os trabalhadores a pararem as atividades em sinal de protesto pelo descaso da GTEC em resolver o problema. O Sintec de Alagoas esteve presente e deu total apoio ao protesto. A negligência é tão grande que durante a manifestação a empresa mandou rapidinho a equipe técnica consertar o equipamento. Após 40 dias de cobranças, negociações, protestos e um dia de paralisação no Banco Itaú, agência João Pessoa, os equipamentos foram consertados, restabelecendo um ambiente mais digno para os funcionários, clientes e usuários. Abertas as inscrições para o segundo prêmio CB&C de jornalismo. O objetivo da iniciativa é reconhecer e estimular o desenvolvimento de reportagens sobre os diversos temas. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. O hip hop para mim é um estilo de vida que eu descobri, né? Aprendi o que tinha por trás disso chamado hip hop e vi que aquilo ali era a minha cara. A gente quer mostrar que o que a gente faz é movimento de reivindicação através da dança, através de arte, através de música. Que as pessoas usam o nome hip hop, mas não fazem. Usar o nome hip hop é uma coisa, fazer o hip hop é outra. O que falta pro hip hop se fortalecer, irmão, é a unidade, o trabalho em conjunto, a união, velho. Eu acredito que a gente é bom separado, mas junto a gente pode ser melhor ainda. Como eu falo, talvez insuperável, tá ligado? Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Me chamo Davi Capistrano, sou jornalista e dirigente político. Em 1974, desapareci entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Minha família não soube mais de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Maurício Grabois, militante político. Desapareci no Natal de 1973, quando comandava a guerrilha no Araguaia. São mais de 30 anos sem saberem de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. E você fica agora com as reportagens da CUT Nacional. O aumento da demanda por automóveis novos e o fim da isenção do IPI para veículos em dezembro adiaram as tradicionais férias coletivas de fim de ano nas montadoras do ABC. O Jornal da CUT conversou com Paulo Caires, presidente da CNM CUT, sobre o que isso representa para os trabalhadores e para a sociedade. Bom, a informação que eu tenho é que realmente a Volks, a Ford não tem férias coletivas anunciadas e se eles pararem vai ser apenas 10 dias por conta da emenda daquele feriado, da semana do Natal e Ano Novo, que todo mundo, claro, quer estar na família. Mas não tem previsão de férias, só a Mercedes que ainda está indefinido aqui na região do ABC. No resto do país as montadoras estão bombando, estão produzindo. Então a expectativa que eu tenho dessa notícia, ela é uma notícia excelente.
porque tudo que o trabalhador quer é trabalhar. É claro que ele vai ter aquela semana de descanso, mas ele fica muito assustado quando você tem longos períodos de férias coletiva, 30 dias, aumenta os dias, começa a dar licença remunerada. O trabalhador não quer isso, o trabalhador quer estar trabalhando e quer, é claro, ter o seu devido descanso merecido no final do ano, mas dialogando dessa forma, inclusive ele pode administrar as férias dele e não a empresa de administrar coletivamente. Depois, individualmente, é um direito, ele vai ter essas férias futuramente. Então, nesse momento, é positivo, sim, não termos essas férias coletivas. O Brasil é um dos maiores produtores da fibra mineral amianto, um material cancerígeno. A CUT defende o banimento do amianto em todo o território nacional. São Paulo e Rio Grande do Sul já baniram o amianto. Porém, foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade para que a lei seja revogada nesses estados. A discussão está no Supremo Tribunal Federal. O placar da votação até agora está empatado. O Jornal da CUT conversou com Junéia Martins, secretária nacional da Saúde do Trabalhador da CUT, sobre os próximos passos dessa luta. Nós temos uma ação penal, que é a 4066, que pede o banimento do amianto em todo o território nacional. O que tem hoje de concreto? Tem dois estados brasileiros, que é o estado de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, que já baniram o amianto. Então nós temos uma ação penal, pedida pelo lado dos trabalhadores, pelas vítimas dos expostos pelo amianto, pedindo o banimento em todo o Brasil. E temos 2 estados que já baniram. E o que tem contra esses 2 estados que já baniram? Tem 2 ações na justiça, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, pedindo a revogação e dizendo que essas leis não são procedentes, que elas ferem a Constituição Federal. Nós ainda temos esperança de que o Judiciário brasileiro, que o STF brasileiro, tenha entendido as argumentações, as sustentações feitas pelas vítimas do amianto, pelas pessoas que trabalham pelo banimento do amianto do Brasil, pela repercussão que o amianto tem em todo o mundo, nos vários países onde o amianto já foi banido. Na nossa opinião, a gente acha que o que vai acontecer daqui para frente é de que o STF realmente se sensibilize e que realmente cumpra o que fez São Paulo e o que fez Rio Grande do Sul. Que aí coloque a 4066, que é a ação que nós estamos defendendo, que julgue essa ação procedente e que o amianto seja banido de todo o território brasileiro e assim a gente consiga evitar, por ano são 107 mil mortes em decorrência do amianto e no Brasil está previsto daqui 20 anos, lá mais ou menos para o ano 2020, 2022, um boom muito grande de mortes pela exposição ao amianto, que são as vítimas, as pessoas que começaram a trabalhar lá na década de 80, que vão se aposentar daqui 5, 10 anos, se chegarem a aposentar, e que vai começar, muitas já estão aparecendo câncer, mas assim, o que vai ter mesmo são populações inteiras de pessoas, desde a família até o trabalhador que trabalhava naquela mina. Então, amianto, mais cedo ou mais tarde, mata, não importa quando vai ser. Quem foi exposto, quem trabalhou na cadeia da extração, a comercialização e o consumo, quem trabalhou, quem esteve nessas 3, com certeza vai morrer disso. Então, realmente, a gente espera que a CUT tem resoluções congressuais desde muitos anos pelo banimento total no Brasil. Inclusive a gente defendeu e fez um documento esse ano, que é um banimento no Brasil e fazer uma campanha mundial para banir em todo mundo essa fibra, já que tem outras que já podem fazer e não matam. A partir da pesquisa de emprego e desemprego, o DIEESE desenvolveu um estudo sobre a construção civil para traçar um panorama sobre a realidade do setor. A abordagem se deu sobre a absorção de mão de obra pela construção civil, ou seja, a migração de trabalhadores para o ramo. A pesquisa indicou que a construção civil representa, em média, 7,5% dos trabalhadores em serviços. Outro dado importante levantado pelo estudo é que a construção é a alternativa mais comum para homens, negros, chefes de família com idade avançada e menor escolaridade. O Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, foi construída, essas grandes capitais foram construídas com esses trabalhadores que você acaba de falar, com trabalhadores negros, pobres e, na sua grande maioria, de origem nordestinas, sem escolaridade. Primeiro, essa questão, não é? A construção civil, ela nunca foi olhada com tanta intensidade como agora, porque eu sou pedreiro, por exemplo,
mas a grande maioria dos pedreiros, carpinteiros, armadores da minha época foram formados na prática. Portanto, não se exigia uma escolaridade. Agora, tem um fenômeno, o fenômeno do boom da construção civil no Brasil inteiro. Construção de habitações, construção de grandes obras de infraestrutura e nessa velocidade é lógico que as empresas precisam de pessoas. Não tinha pessoas formadas no mercado. Essa indústria, a construção civil, deixou de ser atrativa em toda a década de 90. Ela deixou de ser atrativa, primeiro, por pagar muito mal, ter uma péssima remuneração, por acidentar e matar e mutilar muita gente, entendeu? E não oferecer as mínimas condições de trabalho. Então, a juventude não se preocupou em procurar trabalho nessa categoria. Isso eu acho que o Diese deve ter também avaliado. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja rever e acompanhar as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra.